Bom dia a todos e a todas, bem-vindos à primeira sessão paralela do Congresso Nacional de Esclerose Múltipla, com o tema Vida Independente. O meu nome é Suzete Margarido, sou assistente social na SPEM e coube-me fazer a moderação desta sessão, que tenho a certeza irá ser proveitosa para todos. A vida independente é definida por Adolf Ratzak como uma filosofia e um movimento de pessoas com deficiência que trabalha para a autodeterminação, a igualdade de oportunidades e o respeito por si mesmo. A consagração deste direito é fundamental para a inclusão social das pessoas com deficiência, na medida em que lhes garante a oportunidade de realizar as suas próprias escolhas sem as limitações que a deficiência pode proporcionar. Para nos falar deste tema, temos connosco o Dr. Jorge Falcato, presidente da Associação Centro de Vida Independente, Dra. Marta Henriques, assessora para a saúde do gabinete da Sra. Vereadora Dra. Laurinda Alves, da Câmara Municipal de Lisboa, e a Sra. Carmen Figueira, assistente pessoal, bem como a Sra. Cristina Frazão, utente de CAVI, aos quais agradeço desde já por terem aceito o convite e fazerem connosco esta conversa. Muito bom dia, obrigada Suzete por esta sua apresentação. Começo por agradecer desde já, na qualidade de assessora aos temas da saúde da Variação da Câmara Municipal de Lisboa, para os temas de divisão social da vereadora Laurinda Alves, e com quem estou também neste Departamento da Saúde, com o professor Pedro Simas. Agradecer desde já este convite que muitíssimo nos honra, e por isso muito obrigada, é um gosto estar aqui. Neste dia especial, um dia internacional da pessoa com deficiência, que eu acho que justamente devia ser chamada pessoa com resiliência, não é? Porque, na verdade, estamos rodeados de exemplos de pessoas que, com as suas diferenças, são grandes exemplos da sua persistência, da sua resiliência e da sua capacidade de superação. Portanto, neste Dia Internacional, um voto de muita gratidão, no fundo, por esse seu exemplo. E, de facto, quando penso nestas causas, que no fundo são as causas de quem passa pela situação, mas são causas de todos nós, não é? Pergunto muitas vezes o que é que seria de nós sem associações como a SPEM e como outras que dão apoio a estas pessoas em realidades difíceis, em circunstâncias que evoluem muitas vezes e que nos acompanham pela vida fora e que vão evoluindo também no seu desafio. E, portanto, o que seria de nós, não é, lisboetas e portugueses, sem associações como estas? Que, no fundo, eu acho que esta é uma causa que nos toca a todos, direta ou indiretamente. E, portanto, os meus parabéns também para todos os que se entregam com esta disponibilidade para tudo isto. No caso da esclerose múltipla, que é no fundo esta casa onde estou aqui, onde estou hoje, no fundo, ainda por cima, é uma doença que é uma doença estranha na forma como acaba por fazer parte das nossas vidas e da vida de quem fica com ela, no fundo, por esta forma silenciosa. É uma doença que não se vê no início, que não se percebe, que se confunde com um conjunto de sintomas e que depois vai tomando conta, não é? E, nesse sentido, é muito importante a minha formação, neste caso, como health coach e com alguma formação no âmbito da prevenção e da saúde integrativa, é muito importante nós percebermos que podemos atuar muito na prevenção e que podemos ajudar a que estes sintomas sejam claramente diminuídos e que isso nos ajuda a estar mais alerta não só para esta causa, mas também para diminuir a probabilidade destas coisas aparecerem nas nossas vidas e sermos nós a tomar conta da vida e não as doenças a tomarem conta da nossa vida, que é o que às vezes acontece, porque não temos a total consciência de como o nosso estilo de vida, a nossa gestão do nosso stress, a gestão da ansiedade, muitas vezes é a causa destas coisas, embora não se consiga ainda identificar uma causa concreta e única. Sabemos hoje, e como explicava ainda outro dia, curiosamente, o Dr. Alexandre Guedes da Silva, falava precisamente, comentávamos um bocadinho do seu histórico, qual tinha sido a sua passagem, o seu percurso, e ele comentava precisamente que se soubesse hoje o que sabia, se soubesse na altura o que sabe hoje relativamente ao efeito do stress na sua vida, teria feito muitas coisas diferentes.
E por isso este é de facto um tema para o qual temos que estar de facto muito, muito atentos, porque é silencioso, porque é traiçoeiro, diria eu. E por isso, embora, enfim, dito isto, embora este seja, para mim, enquanto assessora para estes temas, seja um momento de chegada e de ouvir, no fundo, porque tem sido essa a nossa preocupação, tem sido esse o nosso cuidado, ouvir, perceber quais é que são as necessidades que Lisboa ainda tem nestas matérias e como é que podemos, de alguma forma, acrescentar e melhorar o trabalho que tem sido feito. Nesta causa, como dizia, de todos. Embora isto seja um tempo de ouvinte, eu acho que podia ser útil também para quem nos ouve pela primeira vez, partilhar um bocadinho daquilo que tem sido a relação entre esta organização não governamental, que é a própria SPEM, e a Câmara Municipal de Lisboa. Esta é uma relação institucional que, no fundo, tem passado pela atribuição de cedências de espaços. Não tem sido um apoio financeiro, mas tem sido, no fundo, a cedência de espaços onde podem acontecer iniciativas e que, no fundo, dão, além de mais, sustento à própria sede, onde se desenvolvem atividades, naturalmente, iniciativas, e onde se disponibilizam uma série de meios técnicos para a realização de todos os eventos e todas as iniciativas que a SPEM tem realizado. E isto acontece não só com a SPEM, como acontece com outras associações. Lembrava-me agora, enfim, nomeadamente a Associação Pais 21, que é outra também relacionada com a Trissomia 21, que cedemos também um espaço no Martim Moniz, e que, no fundo, isto só para dar exemplo de que muitas vezes a cedência de espaço pode parecer uma coisa meramente formal, mas que tem a maior importância, porque, no fundo, é ali que acontece e que tomam vida a vida das organizações e destas associações, que depois têm feito um trabalho excelente. E, portanto, temos, no caso da SPEM, concretamente, esta cedência do espaço de sede. Temos um outro centro de apoio noturno no Paço do Bispo também, que tem uma capacidade para 25 utentes. É um espaço que disponibiliza um conjunto de serviços, digamos, de apoio, nomeadamente refeições, de apoio psicossocial, a prestação de cuidados de higiene de pessoal e conforto, acompanhamento de situações de emergência, o tratamento da roupa, que são coisas que, no fundo, parecem triviais e simples, mas que, dependendo do estado em que a saúde se encontra, e que cada utente, no fundo, que atravessa, pode ter a maior importância, ajuda nestas tarefas aparentemente simples, não é? Mas que muitas vezes, pela condição da pessoa que a atravessa, podem ser incapacitantes. E, portanto, este centro de apoio noturno tem também um conjunto de serviços de recreio, tem serviços de convívio, de animação, de ocupação de tempos livres, inclusive ao tempo de férias. Além disso, a SPEM faz também, juntamente com a Câmara Municipal, parte daquilo que chamamos o Conselho Municipal para a Inclusão de Pessoas com Deficiência e integra a Rede Social de Lisboa. A Rede Social de Lisboa tem como finalidade principal promover a qualidade de vida e a qualidade de vida independente, sobretudo, e é um programa que incentiva a integração de uma série de serviços que, de alguma maneira, às vezes até podem estar desconcertados, e em parceria com as próprias autarquias, no fundo, a criar aqui sinergias operacionais. Não é propriamente um apoio social, mas ajuda na garantia e na melhoria da qualidade dos serviços que são prestados aos cidadãos. E, portanto, muito contribuem nesta relação de acompanhamento de uma vida autónoma também, porque fazem esta articulação. Depois existe o Balcão da Inclusão, que é um serviço de atendimento especializado e que nasce de um protocolo com o Instituto Nacional para a Reabilitação e a Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, todos estes programas que eu vou mencionar são sempre em parceria connosco. Só para fugir aqui às redundâncias, e que, essencialmente, este balcão de inclusão o que faz é disponibilizar informação sobre direitos, sobre benefícios, sobre recursos existentes nesta área, na área da deficiência, da incapacidade ou da resiliência, como quisermos, relacionados essencialmente com prestação de serviços e de respostas sociais, respostas de acessibilidade, transportes, benefícios fiscais. Tudo isto são pequenos aspectos que, no fundo, fazem parte da vida de todos nós, mas que muitas vezes, atravessando uma doença, têm especificidades próprias, não é? E, portanto,
produtos de apoio, muitas vezes, documentação, informação, a parte do emprego e da formação profissional, que é uma das maiores inquietações, e depois mais à frente irei falar aqui de um aspecto e sobretudo relacionado com o âmbito da vida com trissomia 21, que é também uma outra forma de diferença resiliente que apresenta inquietações também muito próprias. E como dizia, este balcão da inclusão toca ainda no tema da habitação, da educação, entre outros. E, portanto, para todos os municípios que têm estas dificuldades, esta incapacidade, e para as respectivas famílias, que, no fundo, são um órgão de apoio dentro desta rede importantíssimo, não é? E, naturalmente, para o público em geral. Depois existe o programa de apoio à mobilidade, que resulta de um protocolo entre a Associação para a Integração e o Apoio ao Deficiente Jovem e Adulto. Esta é outra nuance do apoio na deficiência, ou seja, cada idade das doenças tem os seus desafios, não é? E, portanto, entre a integração do apoio do deficiente jovem e aquilo que se chama o elo social e a Câmara Municipal, de forma a proporcionar, sobretudo, apoio no âmbito do transporte diário. E, portanto, tem a ida e volta adaptada para as pessoas com deficiência às universidades, aos locais de trabalho, a tudo o que são locais de formação profissional e outras atividades. Temos ainda o programa da Casa Aberta, que é um programa que resulta de um protocolo da Fundação Liga e a Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa e a Câmara, em que o grande objetivo aqui é a eliminação das barreiras arquitetónicas. Teremos hoje aqui a presença de um arquiteto especializado nesta área. De facto é importante percebermos e será sempre um gosto perceber como é que juntos podemos colaborar na eliminação destas barreiras, de forma a facilitar os acessos e quer na manutenção dos equipamentos, quer na criação de outros, não é? Temos depois a Operação de Emprego para a pessoa com deficiência, que nasce em 1990 e que nasce destes acordos entre o Instituto de Emprego e Formação Profissional e a Fundação Liga, que dá este apoio na procura de emprego, que é uma das maiores inquietações das famílias, dos pais e das próprias pessoas que já padecem de alguma destas patologias e que os incapacita. Temos também a inclusão e acessibilidade da pessoa surda, que no fundo nasceu de um protocolo e de uma colaboração entre a Câmara Municipal e precisamente a Federação Portuguesa dos Surdos, em que a partir de 2009 se assegurou a tradução em simultânea e a interpretação de uma série de serviços, portanto com a interpretação de linguagem gestual, nomeadamente, inclusive, as reuniões públicas da Câmara Municipal de Lisboa. E finalmente, enfim, para terminar aqui este apanhado, o Conselho Municipal para a Inclusão da Pessoa com Deficiência, em que também em 2009 se procedeu à alteração de um regulamento em que a Câmara Municipal passou a tratar o tema da integração, substituiu por inclusão. Isto mudou um conjunto portanto é uma questão formal, mas depois teve reflexos a nível de iniciativas, e este de facto é um tema, o tema da inclusão. Eu falava há dias com a doutora Marcelina Sochek, que é a fundadora da Associação Pais 21, é uma pessoa especialmente apaixonada por esta causa, uma causa que, sendo sua, porque tem uma filha com 19 anos com trissomia 21, no fundo faz de todos esta causa, por ter sido uma pessoa com um conjunto de iniciativas extraordinárias, e aproveito, enfim, este lugar da assessoria da Câmara Municipal para divulgar também, enfim, não dando preferência a nenhuma, mas porque me ocorreu esta e porque há dias falávamos sobre o tema da vida independente, falava precisamente da importância de redefinir e de refletirmos acerca do tema da inclusão, que muitas vezes é um conceito, mas que depois precisa de tomar vida em iniciativas muito concretas e, sobretudo, na abordagem e na tornar familiar estas doenças, não é? Porque no fundo são doenças que não só não estamos livres delas, nenhum de nós, e que de alguma maneira
podem estar num espectro que às vezes é invisível à nossa volta, mas que de repente batem à porta, uma pessoa amiga, uma pessoa conhecida, e portanto daí a importância, ela falava precisamente da importância da partilha desta informação nas escolas, tornar-nos familiar, incluir isto no nosso vocabulário, no nosso dicionário, no que cabe precisamente à nossa sensibilidade a estes temas. E ela falava-me aqui de 3 coisas importantes, eu não gostava de não deixar de referir, a importância de abrirmos um bocadinho a nossa consciência ao pensar em criar soluções, ouvindo os sonhos destas pessoas. Isto parece uma matéria muito pouco formal, mas de facto a vida das pessoas, a vida de todos é feita com base em sonhos, os projetos nascem de sonhos, de ideias, e enquanto falávamos da importância de discutir estes conceitos, ela dizia, como mãe, de uma adolescente jovem, já jovem, de uma Vera com 19 anos, que no fundo pode usufruir de um conjunto de circunstâncias e de benefícios, porque felizmente pode aceder a eles, e porque neste caso a própria mãe é muito motivadora, empreendedora e entusiasmada com esta causa. Haverá muitos que precisam deste entusiasmo. Ela falava da importância de trabalharmos esta atitude do acreditar. Todos os cuidadores precisamos de acreditar que eles são capazes. E, portanto, como assessora para este tema, gostaria de terminar precisamente com lançar, por um lado, este desafio de refletirmos e agradecer mais uma vez à SPAM este momento, esta oportunidade que com tantos oradores nos permite refletir sobre estes temas, trazê-los para o nosso coração, utilizando um bocadinho o amor como critério de gestão, como diz o professor António Pinto Leite, e de facto é importante que tragamos para nós, para a nossa vida, para o nosso dicionário, estes temas e consigamos ressignificá-los, o tema da inclusão, o tema da deficiência ou da resiliência, e lhe consigamos criar um lugar e um espaço, e portanto como assessora para estes temas terei todo o gosto em ouvir cada vez mais e melhor aquilo que Lisboa precisa e que tantas pessoas com este tema podem precisar, para podermos criar soluções estratégicas, caminhos e verdadeiramente e literalmente rampas de lançamento para esses sonhos. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui, agradeço o convite. Queria dividir a minha apresentação em 3 pontos. Uma apresentação breve daquilo que é o Centro de Vida Independente, depois falar um pouco sobre a filosofia de vida independente e depois, finalmente, a vida independente em Portugal, o modelo de apoio à vida independente. Ora, a associação foi constituída em dezembro de 2015 e temos por missão a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência através da promoção e defesa da filosofia de vida independente. Somos uma associação de pessoas com deficiência. Penso que em Portugal é necessário fazer esta distinção das associações que são de pessoas com deficiência ou de doentes, das associações que são para pessoas com deficiência ou para pessoas com algum tipo de doença. Os sócios efetivos, todos os cargos sociais são ocupados por pessoas com deficiência, e as pessoas sem deficiência que queiram apoiar e trabalhar connosco são muito bem-vindas, mas são sócios solidários e que não têm direito a voto. Podem participar das reuniões, participar das assembleias, mas nós reservamos o direito a voto às pessoas com deficiência. Temos delegações em Vila Real, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Castelo Branco, Beja e Faro. Integramos desde o início a rede europeia de vida independente e gerimos no momento 4 centros de apoio à vida independente, que abrange Porto, Vila Real, Leiria, Lisboa e Faro. Nós somos a primeira associação a ter um projeto piloto de vida independente, ou seja, um projeto de assistência pessoal. Mais à frente vamos ver, não podemos confundir vida independente meramente com o fornecimento de assistência pessoal, mas na realidade foi um projeto que conseguimos fazer em parceria com a Câmara de Lisboa, que financiou o projeto, e foi, na realidade, o primeiro projeto de assistência pessoal que funcionou cá em Portugal.
Todos os anos nós realizamos uma marcha pela vida independente para dar visibilidade a esta opção, a esta mudança de paradigma. Com a pandemia não fizemos as 2 últimas marchas, pensamos no próximo ano fazer uma grande marcha pela vida independente. E a vida independente, afinal, o que é? Eu vou ver um pouco da história do início da vida independente. Ora, nos Estados Unidos, no final da década de 60, início da década de 70, um pouco fruto do ambiente que existia nos Estados Unidos nessa altura, de grandes lutas pelos direitos civis, direitos das mulheres, direitos LGBT, direitos dos negros, as pessoas com deficiência tiveram um aumento muito grande do ativismo nesta área e começaram a pôr em causa o seu papel na sociedade. Uma pessoa que foi muito importante nesta época foi Ed Roberts. Ed Roberts foi um estudante que foi estudar para a Universidade de Berkeley e que, quando chegou à universidade, não tinha condições, por exemplo, de viver de uma forma integrada nos alojamentos estudantis, nas residências universitárias. Oferecia-lhe a única hipótese era viver numa enfermaria e ele começou uma luta com mais outras pessoas também com grandes dependências pela possibilidade de terem apoios de assistência pessoal para poderem fazer uma vida semelhante àquilo que os outros estudantes faziam, ter as mesmas oportunidades. Do lado de cá do Atlântico, no Reino Unido, há um movimento muito importante que é esta união das pessoas com incapacidades físicas contra a segregação, o PIAS, que junta vários ativistas e que começam a pôr em questão uma coisa muito simples, que é porque é que nós, por termos uma deficiência, estamos excluídos dos processos de participação cidadã, estamos excluídos da sociedade. E chegou a uma conclusão que é inovadora, que é, a nosso ver, a sociedade é que incapacita as pessoas com deficiência física. A deficiência é algo imposto sobre as nossas incapacidades, visto que ficamos desnecessariamente isolados e excluídos da plena participação na sociedade. Chegou à conclusão que as pessoas com deficiência são, portanto, um grupo oprimido socialmente. Mas só em 1983 é que o Mike Oliver, que era um investigador das áreas sociais, uma pessoa também com deficiência, que cunha o termo modelo social da deficiência em oposição ao modelo médico. E o modelo social enquadra a deficiência como algo construído socialmente. A deficiência é criada por barreiras físicas, organizacionais e atitudinais que podem ser alteradas e eliminadas. Isto dá-nos um modelo dinâmico e positivo que nos diz qual é o problema e como corrigi-lo. Isto afasta-nos da posição de culpar o indivíduo pela sua deficiência. Eu costumo dizer que se eu quero ir ao cinema, o cinema tem escadas. A culpa de eu não conseguir ver o filme não é de eu ser paraplégico, é da existência das escadas. Logo, afirma que a deficiência está e estará sempre presente em todas as sociedades conhecidas e, portanto, a única posição lógica a tomar é planear e organizar a sociedade de uma forma que inclua, em vez de excluir, as pessoas com deficiência. Quais são as características do modelo médico e do modelo social? No modelo médico, a deficiência é encarada como uma questão individual, em que é necessário consertar a pessoa. É assim uma espécie de considerar que as pessoas com deficiência são uns doentes à espera da cura. Considera-se que a pessoa deve superar as suas incapacidades para ser aceita. A pessoa é que tem que se adaptar à sociedade e não é a sociedade que se tem que adaptar às necessidades da pessoa. As decisões sem consulta da pessoa com deficiência, quer dizer, no fundo, o poder de decisão estava nos técnicos, dos médicos, dos assistentes sociais, que decidiam o futuro, decidiam a vida das pessoas com deficiência. Incentiva a dependência e a institucionalização. Como resultado deste modelo, temos a educação especial e serviços de instituições especiais de atendimento às pessoas com deficiência. No modelo social,
altera-se completamente este paradigma. A deficiência é uma questão social, o que é necessário é consertar a sociedade e não as pessoas. Isso, claro que não desprezando a reabilitação física ou sensorial que poderá ser feita. É o paradigma da aceitação das diferenças individuais, em que o ambiente deve considerar e acolher a diversidade de capacidades, em que existe respeito pelas decisões das pessoas com deficiência, em que se incentiva a independência e a autonomia, e tem como resultado a escola inclusiva em oposição à educação especial e os serviços públicos inclusivos também em oposição aos serviços específicos para pessoas com deficiência. A filosofia de vida independente tem por base um modelo social da deficiência. É a sociedade que tem que estar organizada de modo a não excluir as pessoas que têm alguma incapacidade. Procura-se formas de organização e construção das sociedades, sem barreiras, em que têm que estar reunidas as condições necessárias a que seja possível que as pessoas com deficiência tenham o poder de decidir sobre as suas vidas. A implementação de políticas de vida independente é feita absolutamente contra práticas e políticas baseadas no modelo negro. É contra o assistencialismo, a institucionalização e o paternalismo. No fundo, resumindo, na filosofia de vida independente, a sociedade tem que assegurar às pessoas com deficiência as condições, os meios e o poder para decidir onde, como e com quem viver. Nós temos confundido um pouco vida independente com assistência pessoal. Como neste momento só existe um programa de assistência pessoal, um projeto piloto, muitas vezes confunde-se e diz vida independente é ter assistência pessoal. Não, é muito mais do que isso. E eu elenco aqui alguns pilares da vida independente, que é a existência da informação acessível, um rendimento adequado, apoios sociais e de saúde adequados e acessíveis, um sistema de transporte totalmente acessível, acesso total ao meio ambiente edificado, fornecimento de ajudas técnicas e equipamentos, disponibilidade de habitações acessíveis e adaptadas, existência, claro, da assistência pessoal, que é uma ferramenta muito importante, educação e formação profissional inclusiva, igualdade de oportunidades de emprego e disponibilidade de aconselhamento interpares. Isto nós consideramos muito importante na vida independente, que sejam os pares, sejam as pessoas com deficiência, a construir também um pouco o seu crescimento, e iremos ver mais tarde a necessidade e o que implica, no fundo, este crescimento em conjunto de ultrapassagem das dificuldades que vão sentindo. A filosofia de vida independente é uma obrigação do Estado português. Tendo ratificado a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, está obrigado a implementar políticas de vida independente. Ora, o que é que diz a Convenção? A Convenção, no artigo 19, sobre o direito a viver de forma independente e a ser incluído na sociedade, na comunidade, logo na linha A é muito claro e diz que as pessoas com deficiência têm a oportunidade de escolher o seu local de residência e onde e com quem vivem em condições de igualdade com as demais e não são obrigadas a viver num determinado ambiente de vida. A institucionalização é completamente contrária aos princípios que estão inscritos na Convenção. E mais na linha B diz que as pessoas têm acesso a uma variedade de serviços domiciliários, residenciais e outros serviços de apoio da comunidade, são serviços de base comunitária, incluindo logo necessariamente a assistência pessoal. E depois temos o comentário geral número 5 sobre o artigo 19, em que explicita melhor estes conceitos. E, por exemplo, quando define o que é autonomia de vida, e diz que a autonomia de vida é viver de forma independente, significa que as pessoas com deficiência dispõem de todos os bens necessários para poderem escolher e controlar a sua vida e a tomar todas as decisões relativas à sua existência. Estas ações e decisões determinam quem somos. A vida independente é uma parte essencial da autonomia e da liberdade do indivíduo e não significa necessariamente que se viva sozinho. Todos nós temos relações de interdependência. Todos nós estamos dependentes. Eu, para ter sapatos, preciso de um sapateiro. Quer dizer, de maneira que a vida em sociedade é isso. A vida em sociedade é uma relação de interdependências
Nós não queremos, com a vida independente, o isolamento das pessoas com deficiência. Queremos é que potencie esta capacidade de interdependência. E o que é a assistência pessoal? Também é muito claro no comentário geral sobre o artigo 19. É que se diz que, por exemplo, que a assistência pessoal é uma ferramenta para a vida independente. Embora os modos de assistência pessoal possam variar, existem certos elementos que a distinguem de outros tipos de apoio. Nós não podemos confundir assistência pessoal com, por exemplo, um serviço de apoio domiciliário gourmet. A assistência pessoal é outra coisa. Primeiro, o financiamento. O financiamento deve ser controlado e alocado à pessoa com deficiência com o objetivo de pagar qualquer assistência necessária. Isto é, dar poder às pessoas com deficiência de decidirem como querem que seja prestado e terem os meios para poderem decidir como é prestada esta assistência. Por outro lado, o serviço é controlado pela pessoa com deficiência. As pessoas com deficiência têm a opção de delinear o seu próprio serviço, ou seja, projetar o serviço e decidir por quem, como, quando, onde e de que forma o serviço é prestado e dar instruções aos prestadores de serviços. Aqui está a grande diferença, uma das grandes diferenças com o apoio domiciliário, em que todos os dias pode aparecer uma pessoa diferente para me ir lavar, todos os dias, quer dizer, a refeição é uma refeição que já vem preparada, quer dizer, eu não posso escolher como. Isto aqui realmente é uma política que é centrada na vontade e no poder de decisão da pessoa com deficiência. E a assistência pessoal é uma relação de um para um, quer dizer, não é uma relação com uma instituição, é uma relação com o seu assistente pessoal, com a sua assistente pessoal. Autogestão e prestação de serviços, que as pessoas com deficiência que necessitam de assistência pessoal podem escolher o grau de controle sobre a prestação de serviços, de acordo com as suas circunstâncias. Quando nós falamos em pagamentos diretos às pessoas com deficiência, não quer dizer que a pessoa com deficiência seja ela a tratar de tudo o que tem a ver com a contratação, as comunicações à Segurança Social, essas coisas todas. Ele pode definir qual é o grau de controle que quer ter. E pode até entregar a uma empresa ou a uma instituição o tratamento destas burocracias. Ora, a vida independente em Portugal, em 2016, foi inscrito na Lei do Orçamento de Estado a necessidade de existência de projetos piloto. Em 2017, o Governo apresentou a proposta de modelo de apoio à vida independente e mais tarde foi concretizado. Com estas condições, que seriam maiores de 18 anos, com incapacidade igual a 60%, exceto as pessoas com deficiência intelectual, doença mental ou perturbações do espectro do autismo, que podem ser destinatários independentemente do grau de incapacidade da pessoa. Isto é importante nós vermos aqui também o falhanço que é o atestado multiusos. Porque, no fundo, as pessoas, por exemplo, com perturbação do espectro do autismo ou deficiência intelectual, muita gente não tem 60% de incapacidade atestada, mas têm verdadeiras necessidades de apoio. Logo, também há que começarmos a pôr em causa esta classificação de percentagens de incapacidade, que o que faz é reproduzir o tal modelo médico que é, no fundo, aquele modelo que este sistema veio combater. A obrigatoriedade dos serviços dos CAVIs serem geridos por IPSS foi uma condição estabelecida que, na nossa opinião, não deveria ser, porque pensamos que há uma cultura das IPSS, uma cultura sistémica, que é muito voltada da generalidade, para o assistencialismo, para a institucionalização, e que são conceitos que são completamente contraditórios. Os destinatários tinham direito até 40 horas de assistência pessoal semanais, exceto 30% de cada centro, dos utentes de cada centro de apoio à vida independente, que teriam direito a 24 horas diárias. Ora, o que se passou é que foram formados 35 centros de apoio à vida independente, 27 da região Norte, Centro e Alentejo, 2 no Algarve, 8 na região de Lisboa,
Neste momento, quer dizer, os últimos dados que tenho são de setembro de 2021, estão a ser, existem 915 destinatários, 421 no Norte, 182 no Centro, 112 no Alentejo, 167 em Lisboa, 33 no Algarve. A distribuição por género não é muito diferente, que é quase 50%, 50%. As idades dos destinatários variam entre os 17 anos e os 95 e 93 anos, e a idade média é de 45 anos. Um dos problemas que tivemos é que foi definido um teto de financiamento de 1.400.000 euros para cada CAVI gerir o funcionamento dos projetos piloto que tinham a partir de uma duração de 3 anos, o que veio impossibilitar o cumprimento cabal daquilo que estava estabelecido na lei. É impossível nós cumprirmos os tais 30% de utentes que possam ter até 24 horas de assistência diária, e aliás aquilo que nós verificamos nos primeiros 10 meses de execução do projeto é que a média diária de horas atribuídas de assistência era de 2 horas,32. Em março de 2021 já se conseguiu atingir os 3 horas, mas quer dizer, 3 horas vezes 3 vezes 7 são 21, quando todas as pessoas teriam direito até 40 horas, pensamos que isto está muito abaixo das necessidades das pessoas, o que leva a outro problema, que é se manter a delegação da responsabilidade do apoio nas famílias, porque se as pessoas têm horas insuficientes para ser verdadeiramente autónomas e poderem decidir a sua vida, o restante das horas vai continuar a recair no apoio sobre as famílias ou os amigos ou, no fundo, as redes sociais mais diretas que estão integradas a estas pessoas. Quais são, no fundo, as vantagens, as oportunidades deste sistema que já começamos a verificar? E isto que eu vou dizer a seguir resulta de uma observação meramente empírica, quer dizer, não é resultado de um estudo. Nós estamos a promover um estudo de impacto que será feito em colaboração com a Universidade de Letras do Porto, a Faculdade de Letras do Porto, e aí sim iremos ter dados seguros, mas aquilo que nós observamos é que existe uma melhoria clara da autonomia e da qualidade de vida das pessoas que estão destinatárias da assistência pessoal. Mesmo com poucas horas, nota-se logo uma possibilidade de concretização de projetos de vida, como pessoas que foram completar o seu curso superior, que conseguiram ter acesso a emprego, que concretizaram projetos de conjugalidade que não eram possíveis sem ter este apoio. Por outro lado, há uma consequência que é secundária no nosso aspecto, mas que é muito importante, que é a libertação das famílias do papel de cuidadores. Famílias que nós sabemos que, por essa condição, são as famílias mais pobres, porque normalmente há um elemento da família que tem que deixar de trabalhar para poder apoiar o seu familiar com deficiência, e que perspectiva também uma possibilidade de aumento de rendimentos disponíveis da família. Outra questão importante que detectamos é a sensação de controle e confiança proporcionada pelo sistema. Agora, claro que esta sensação de controle e confiança também tem o reverso da medalha, que é o medo de que isto acabe. E há muito essa expressão desse medo, não só as pessoas do geral que têm medo que o projeto acabe, o que eu acho que era completamente impossível, mas por outro lado nós notamos que muita gente que tem queixas sobre a não atribuição de horários de acordo com a sua vontade, pessoas a quem são impostos os assistentes pessoais é que não escolhem o seu assistente pessoal, têm medo de denunciar essas situações porque têm medo de perder aquelas poucas horas que têm. Por outro lado também, pensamos que uma grande oportunidade deste sistema de assistência pessoal é a geração de emprego
que é um sistema que é altamente gerador de emprego e que, de acordo com as características deste emprego e dos salários que são praticados, é um investimento direto do Estado, sem grandes intermediários, e que gera imediatamente emprego esse que, através do consumo e pagamento de impostos, é também um fator de dinamização económica. Os desafios para os destinatários: a dificuldade na tomada de decisão, a dificuldade na exploração das potencialidades da assistência pessoal, dificuldades na gestão do tempo e das tarefas a executar, de assumir a liderança e negociação junto da assistência pessoal e a gestão do papel do assistente pessoal. Muitas vezes o contacto é muito estreito e uma relação que devia ser uma relação de patrão-empregado torna-se uma relação de amizade, mas em que se perde um pouco a capacidade de dirigir esse papel. A gestão de interferência da família da assistência pessoal também é um problema que temos vindo a detectar, e a capacidade de gestão das relações assistente pessoal-família. Quer dizer, muitas vezes a pessoa destinatária fica entre dois focos e que tem que gerir. Os desafios dos assistentes pessoais é compreender os limites da assistência pessoal. Muitas pessoas vêm ainda do tal modelo médico e pensam que o seu papel é reabilitar a pessoa com deficiência. Ora, o assistente pessoal não tem nada a ver com o papel reabilitador. Na gestão de interferências das famílias, que é muitas vezes a entrada do assistente pessoal no ambiente familiar é um fator de perturbação e gera muitas vezes problemas. A gestão das emoções, a capacidade de automotivação face ao perfil de alguns destinatários e validação dos seus projetos de vida, não perceber que o projeto de vida é a pessoa com deficiência que o escolhe, o desgaste físico e a gestão da relação com os destinatários que têm um problema de saúde mental. Desafios para as famílias: a transferência dos seus papéis de cuidadores para os assistentes pessoais. No fundo, aqui há uma perda de poder sobre a pessoa a quem prestam cuidados. A redefinição dos papéis de parentalidade, em que deixa de haver a função do cuidador associado, e aí há uma alteração significativa na relação. A admissão do filho adulto e fim da infantilização, quer dizer, foram sempre os cuidadores a tomar as decisões importantes na condução da vida da pessoa com deficiência, e isto permite à pessoa, no fundo, assumir o seu papel, e aí também cria aqui alguns conflitos. A gestão das emoções, com sentimentos de solidão, sensação de abandono e rejeição. É que é um pouco aquela coisa que nos dizem: agora já não sou preciso para nada, então eu tive 20 e tal anos a cuidar desta pessoa e agora já não precisam de mim. É sentir esse abandono, também tem que ser trabalhado com as famílias. E, por outro lado, a gestão das relações com os assistentes pessoais. Ora, na Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 2020-2025, o Governo aponta a data de 2023 para a aprovação de uma lei de vida independente. Ora, quanto a nós, esta lei deverá corresponder ao que está escrito ou prescrito na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, nomeadamente no artigo 19, que se encontra detalhado no Documentário Geral número 5, que já falámos anteriormente. E pensamos que há pontos que são fundamentais, que são os pagamentos diretos aos destinatários da assistência pessoal, a autonomia da escolha do modelo de gestão da assistência pessoal por parte da pessoa com deficiência e o financiamento ser suficiente para atribuir o número de horas de assistência verdadeiramente necessárias. Muito obrigado, era tudo. Primeiro de tudo, quero agradecer o convite para estar aqui, não é? O convite à Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla. Eu sou AP desde janeiro de 2016 e até 2017 eu nunca tinha ouvido falar nem em MAVI, nem em CAVIs. Eu comecei por ser assistente pessoal no CVI, no Centro de Vida Independente, como AP de uma só pessoa, por um pouco mais de 3 anos. Mais à frente, depois eu explico a importância de eu sempre repetir que fui apenas AP de uma pessoa. Faço esta introdução para dizer o quê? Que eu não sou uma AP formada com muitas aspas
nas 50 horas previstas pelo Decreto-Lei 129 de 2017, não é? Eu fui recrutada pela pessoa destinatária de assistência pessoal, foi ela que me disse o horário, o salário, os locais de trabalho, que são os 3 pilares de qualquer pessoa que trabalha, não é? Foi a própria também que me ligou a dizer que eu tinha sido escolhida e qual o dia do início, em que eu iria começar a ser assistente pessoal. Portanto, estávamos em 2006, eu conheci a entidade CVI, que era a entidade que me pagava nesse projeto piloto Vida Independente protocolado com a Câmara Municipal de Lisboa, que falou agora o Jorge Falcato. Portanto, eu conheci o CVI através da pessoa com deficiência que me escolheu e não o contrário, não é? Que é o que acontece agora no caso dos CAVIs, na maior parte dos casos. Foi um período de muito estudo individual. Quando eu olho para trás, eu vejo que foi uma altura em que eu tentava perceber tudo, eu tentava ler tudo sobre a questão da vida independente e essa entrega a esse tema mantém-se até hoje. Portanto, eu já tinha ouvido falar na questão da vida independente na minha adolescência, portanto, nos anos 90, através de um amigo luso-sueco, mas esse assunto estava guardado na minha memória e quando eu vi o anúncio a que respondi, eu lembrei-me que eu já conhecia aquilo, eu já conhecia aquela questão de algum lugar e foi por isso que me candidatei. Neste contexto, quando o Mavi depois foi publicado, não é? Em 2017, e eu li, um ano e meio depois de já ser AP, de acordo com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, eu tive um choque. Confesso que tive um choque, era de noite quando li, tive um choque, e falo apenas enquanto AP. Sei que há questões maiores e essas são colocadas pelas pessoas com deficiência. Mas eu tive um choque porque eu pensei, como é que iria eu agora relacionar-me com um CAVI? O que era um CAVI? Como iria eu ser um terceiro vértice de uma relação? O que iria eu sentir durante aquelas 50 horas de formação exigidas no Decreto-Lei, cujos conteúdos haviam sido decididos por pessoas que nunca foram APs e pouco ou nada decididas por pessoas com deficiência. Foi então que decidi ser também formadora no âmbito da constituição dos CAVIs e que percebi que qualquer pessoa poderia ser. Era só inscrevermos na base de dados do INR e ninguém queria saber quem éramos nós. Foi então que depois deste processo todo, como AP primeiro, pré-MAVI, depois formadora, fui AP de uma pessoa com esclerose múltipla. Eu já sabia que o MAVI não servia aos direitos, não é? Os direitos consagrados na Convenção e ratificados por Portugal, como falava o Jorge, mas vivê-lo na prática foi terrível. Se a pessoa de quem fui AP pelo CVI, pré-CAVI, não era uma pessoa doente, isso agora tinha mudado, não é? Eu era AP de uma pessoa sem rede familiar, com esclerose múltipla, e ao abrigo de um decreto-lei que lhe retira a assistência pessoal em caso de internamento hospitalar ou períodos em unidades de cuidados continuados, por exemplo, como aconteceu. Quem lhe levaria o que ela quisesse ou precisasse mesmo internada, por exemplo, não é? Se ela não tinha assistência pessoal. Diz o Governo que isso é duplicação de respostas sociais. O mesmo Governo que não entendeu que a assistência pessoal não é mais uma resposta social. É uma mudança de paradigma, não é? É isso que se pretende. E enquanto AP de uma pessoa com esclerose múltipla, eu vi o quanto esse direito tem uma relação direta com a saúde da pessoa, não é? Ainda aqui dou encontro ao tema do Congresso. Seja no seu dia-a-dia, nos cuidados com a mesma, seja na segurança em casa ou deslocações, seja no apoio à comunicação, seja no que a pessoa destinatária da assistência pessoal quiser ou precisar de fazer. Eu falo no artigo B da Convenção, que diz, do artigo 19, na linha B, desculpe, que é aquele que refere que a pessoa tem direito a todas as suas respostas, todas as respostas que o país puder dar para que tenha uma vida integrada na comunidade. Não fala em momento nenhum que uma exclui a outra, não é? E com certeza, aí vocês sabem bem melhor do que eu, que uma pessoa com esclerose múltipla, ela precisa de correr a várias valências, muitas vezes inesperadamente, e em momentos diversos da sua vida do momento que se encontra a sua doença. E não é só a pessoa que, nesses casos, não é?
que fica sem assistência pessoal, no caso do internamento, por exemplo, ou no caso de ficar um período nos cuidados continuados. É a pessoa que fica sem assistência pessoal e é o assistente pessoal que fica sem salário. Nestas circunstâncias, e quando a pessoa destinatária da AP tem uma saúde que a pode surpreender a qualquer momento, com internamentos sucessivos ou inesperados, o que é que acontece? Habitualmente e previsivelmente, como conseguimos rapidamente compreender, essa pessoa fica sem assistente pessoal, porque toda a gente precisa de um salário para se sustentar e de repente a pessoa vê-se sem salário e precisa de mudar de trabalho, não é? E a pessoa fica sem a pessoa com quem criou essa relação de confiança. O que eu vivi sendo AP de uma pessoa com esclerose múltipla foi que não há nenhum entendimento da volatilidade que pode ocorrer em alguns estados de doença, podendo haver períodos em que a pessoa precisa de 24 horas de assistência pessoal e períodos em que precisa apenas de 5 horas por dia, por exemplo, não é? E não há uma estrutura leve o suficiente, nem uma decisão de número de horas suficiente, nem uma independência por parte da pessoa que tem assistência pessoal suficiente para que ela possa decidir exatamente isso. No meio deste dia-a-dia de internamentos, de quando saio, de quando não saio, quantas horas eu vou receber, será que eu tenho dinheiro para pagar a conta da luz, será que eu não tenho, como é que será que ela está no hospital, eu vou na mesma a correr independentemente de me pagarem ou não. No meio disto é ter que ler e responder a e-mails e telefonemas de CAVIs, etc. E quando no início eu referi que fui apenas AP de uma pessoa no CVI Premavi, foi exatamente para realçar esse direito que é explicado, como disse também o Jorge, em detalhe no comentário geral número 5 do artigo 9 da Convenção, dizendo que a assistência pessoal é a relação de 1 para 1. A relação de 1 para 1, que os assistentes pessoais não devem ser partilhados sem o consentimento total e livre da pessoa. Durante os períodos de internamento eu fui chamada por CAVIs para prestar assistência pessoal a outras pessoas e perguntei se a destinatária tinha sido consultada, não é? Se tinha dado consentimento, falei na convenção, falei no que ela poderia sentir a privacidade dela invadida, porque quem vai da nossa vida, da nossa casa, leva informações nossas e por muito boa guardadora de segredos que seja uma pessoa, nada lhe garante que não haja um resvalar de algum comentário. Falei também que a qualquer momento ela poderia ter alta e chamar-me e precisar de mim e eu estar com outra pessoa, com outra destinatária. Percebi que eu estava a ser considerada extremamente inoportuna, disseram que o MAVI não obriga a isso, eu respondi que também não o proíbe, desligaram e nada mudou. Basicamente é assim que estamos. Eu não conheço nenhum caso, tento saber sempre, mas se houver, eu também gostava de saber se há algum caso de algum CAVI que peça autorização à pessoa destinatária de assistência pessoal quando o seu assistente pessoal vai ser assistente pessoal de outra pessoa ou é recrutado para isso. É claro que o MAVI, não é? Claro que os CAVIs trazem aqui avanços civilizacionais obrigatórios em matéria de direitos humanos, mas também não é menos verdade que não cumpre a Convenção, não é? Não valoriza o trabalho da assistência pessoal e precariza as trabalhadoras e os trabalhadores que prestam assistência, e isso afeta diretamente, esta é que era a reflexão que eu gostaria também de deixar aqui, é que esta questão relativa aos assistentes e às assistentes pessoais, ela afeta diretamente os direitos das pessoas com deficiência. Era esta a reflexão que eu deixava. Boa tarde a todos, já é boa tarde. O meu nome é Cristina Frazão, sou destinatária do CAVI de Lisboa para a assistência pessoal, sou sócia do CVI desde o momento da sua criação. Foi uma grande luta, sim, como sabem, tudo o que é diferente primeiro estranha-se e depois vai-se entranhando, não é? Temos isso escrito na pele e esperemos que fique muito bem escrito. Por outro lado, os meus assistentes pessoais e dado o estadio em que estou da fase secundariamente progressiva da esclerose múltipla, tenho algumas lacunas bastante aborrecidas, nomeadamente estar em cadeira de rodas, não é? E ter pouca mobilidade em termos de braços. Portanto, do CAVI, depois da formação e toda a gestão dos assistentes pessoais, dos projetos em que
entramos, é que nos candidatámos e eu colaborei. O que eu tenho a dizer é os assistentes pessoais são as minhas pernas e os meus braços, percebem? E realmente temos uma ótima relação de dia a dia. Portanto, é preciso, como a Carmen me dizia, quando a pessoa é escolhida, e eu escolhi o meu primeiro assistente pessoal, já estava comigo há algum tempo, escolhi e apresentei-o ao KV e foi aprovado. O outro assistente pessoal foi sugerido pelo KV e, claro, eu acho que foi uma boa escolha. E, portanto, neste estado das coisas, o que eu penso é que, conhecendo o universo da esclerose múltipla, como eu conheço, e claro que depende do estadio em que a doença está, sem dúvida nenhuma. Nas formas benignas, não, como é que quer dizer, podem não precisar de vida independente, não é? Mas as formas mais progressivas e mais adiantadas, sabemos que esse universo de pessoas em particular, quando as limitações físicas se começam a impor, sabemos que de todo é necessário uma vida independente. É para tudo, nomeadamente eu vejo que a minha família está super doente, não, quer dizer, eu dependo dos meus assistentes pessoais para qualquer tarefa, nomeadamente para ir a congressos, a colóquios, a museus, a cinemas, e continuo a ter uma rede de relações sociais graças aos encontros que fazemos com os meus amigos. A maior parte das pessoas com esclerose múltipla, em estadios avançados, infelizmente sabem que há um isolamento social muito grande. Há uma grande dependência da família, de um dos familiares, normalmente, e tudo isso reflete em solidão. E sei porque eu trabalhei muito tempo, trabalhei não, fui voluntária, muito tempo no grupo de voluntários do Energias Múltiplas, nós promovíamos as tertúlias, nós promovemos o encontro com pessoas com a nossa doença que estavam distantes do centro de Lisboa, não é? E promovíamos as tertúlias e todas essas atividades que eram encontros entre pessoas com esclerose múltipla, que são completamente imprescindíveis, porque as pessoas precisam de falar com alguém que saiba do que é que se está a falar, não é? Por outro lado, fica a pensar, a vida independente, e como o arquiteto Jorge Falcato disse, não se resume apenas aos assistentes pessoais e a toda a formação e aos projetos que são metidos. É, de facto, um pilar para pessoas com deficiência, que não, tenho que assumir. Eu sou uma pessoa com deficiência e é de mim que eu estou a falar, não é? Nós devíamos promover, e graças às novas tecnologias, temos grupos de encontro e de troca de impressões dirigidos a pessoas com esclerose e a enfermeiros, a técnicos de saúde, em que podemos trocar algumas opiniões. O que eu penso é que temos que lutar, temos que batalhar para que a esclerose múltipla, num todo, possa ter direito à vida independente, como qualquer coisa que se impõe de novo, porque será uma grande ajuda. Eu tenho amigos com a minha doença que estão num estado altamente isolado, o isolamento social, e não vivem sozinhos e não têm qualquer tipo de ajuda. Como foi falado, o apoio domiciliário não completa, não tem nada a ver. Então, para mim, a nota essencial é vida independente, sim, vida independente na esclerose múltipla, completamente defendo,
e recomendo. E tenho a sorte de ter sido uma das selecionadas para a ter e recomendo a todos, por favor, batalhem, os responsáveis batalhem e Deus queira que o governo português assuma isto como uma responsabilidade sua. É o que eu espero. Boa tarde. Ok, se calhar pegaríamos na questão mesmo que a Carmen deixou para reflexão, a questão dos assistentes pessoais estarem ou saltitarem de pessoa para pessoa sem sabermos se a pessoa, o destinatário, consentiu aquele acompanhamento por aquele assistente pessoal. E talvez a Cristina possa aqui como destinatária dar a sua opinião. Eu, pessoalmente, é uma questão de gosto e de gestão. Eu tenho tido sempre os mesmos assistentes pessoais, exceto quando há falha de algum, por doença, ou por férias, ou coisa semelhante, vem outra pessoa. Mas eu prefiro que sejam sempre as mesmas pessoas. Porquê? Nós não temos de estar a explicar tudo outra vez o que já explicámos, percebe? A Cristina, penso que estaria com alguns problemas de ligação, acabou por cair. Posso dizer alguma coisa sobre isto? Sim, Dr. Jorge. Nós tentamos aproximar o mais possível a gestão que fazemos do centro daquilo que nós defendemos, mas estamos enquadrados por uma legislação que nos provoca, por vezes, alguns constrangimentos. A Carmen disse que queria saber de algum que cá vi que pedisse autorização para partilhas, por exemplo, dos assistentes pessoais. Na maior parte das vezes, agora, quando imaginem que há um assistente pessoal que adoece repentinamente e na noite anterior diz: amanhã não posso ir. Isso às vezes é muito difícil. Porquê? Porque nós não podemos ter uma bolsa de assistentes pessoais que estão à espera para ser chamados, porque quer dizer, as pessoas têm a sua vida, quer dizer, se durante um mês não têm trabalho, vão procurar outra ocupação. E isto é muito difícil de gerir. E nós, às vezes, o que verificamos é que um dos vícios piores que acontecem noutros casos é estarem mais preocupados com a gestão pessoal do que cumprir as necessidades das pessoas que são destinatárias da assistência pessoal. Nós temos casos onde o mesmo assistente pessoal dá assistência a 7, 8 pessoas. Logo aqui, a preocupação é gerir recursos humanos e não corresponder às escolhas e à autodeterminação da escolha do destinatário. Há uma contradição entre aquilo que é satisfazer a vontade do destinatário e corresponder aos direitos laborais dos assistentes pessoais. Em termos de Código de Trabalho, isto é muito complicado. Se calhar vai ter que haver, a Carmen não falou disso, mas acho que há uma necessidade urgente de definir a carreira do Estatuto dos Assistentes Pessoais, mas nós defendemos numa relação que é tão próxima e tão íntima. Ser o assistente pessoal assiste aos meus telefonemas para a namorada. O assistente pessoal está à parte das coisas mais íntimas. E esta relação é uma relação que tem que ser de grande confiança. E nós defendemos que, quando há quebra desta confiança, o destinatário pode terminar esta relação. E isto levanta problemas muito complicados em termos de direito de trabalho. Olhando agora a esta distância, não é? Estamos em 2021, eu penso que, para mim, foi um handicap enorme eu ter começado a ser assistente pessoal antes do Mavi. Obrigou-me a uma reflexão, não é? Aquelas reuniões interpares, aquelas horas infinitas de discussão, reuniões sobre os assuntos, sobre os temas, vir para casa, ler as coisas, quer dizer, tudo isso fez com que eu fosse uma AP extremamente bem informada, a concordar 110%
e a convenção deve ser implementada. Claro. E de repente, eu vejo-me numa situação em que eu não tenho ferramentas para aquela situação. Por exemplo, eu fui recrutada por uma pessoa cega, tinha direito à assistência pessoal por um Gavi. E depois eu percebi que toda a gente nesse Gavi tinha apenas 8 horas de assistência pessoal por semana. Não interessa, a ciência não interessa, a adaptação à vida que já tinha, não interessa nada. Interessa que é igual para todos. E percebi que as pessoas não decidiam os seus APs, que as pessoas não decidiam os horários, que as pessoas eram proibidas de falar com outros destinatários, fora dos horários, de trocar, pedir a reunião destas pessoas para que elas não se organizassem e exigissem os seus direitos. Aí é o exemplo claro de que a preocupação é gerir recursos humanos e não satisfazer as necessidades das pessoas. Nós temos relatos de coisas, sei lá, que avisam de dizer ao sábado não há assistência pessoal, ou a partir das 10 da noite não há assistência pessoal, ou a partir das 8, a pessoa tem que se deitar às 8 e continua a ser um regime quase de lar residencial. A pessoa não pode ter uma saída à noite porque não há assistência pessoal. As pessoas não escolhem. As pessoas dizem, eu quero este horário assim, não, a essa hora já não temos assistência pessoal. Quer dizer, isto é gerir recursos humanos. Obrigada, Dr. Jorge e Carmen. Vamos ter mesmo que terminar em 2 minutos. Agora a discussão estava aberta e estavam já muitos temas em cima da mesa, mas vamos mesmo terminar. E eu pedia à doutora Marta que deixasse uma mensagem final. Dizia que, de facto, é uma oportunidade para nós, Câmara Municipal de Lisboa, e nós, concretamente, a assessoria para os temas da saúde e da qualidade de vida. Falámos aqui realmente de uma coisa, deste aspecto, deste conceito da qualidade de vida, e para nós é muito importante estes momentos de reflexão e de recepção destas experiências concretas, destes momentos de partilha, que são de uma riqueza enorme para que nós possamos fazer disto a matéria-prima das nossas ações, das nossas estratégias e, no fundo, poder responder melhor a necessidades que são concretas e, como dizia, quer a Carmen, quer o Sr. Arquiteto, no fundo, são as vossas experiências de campo que são da maior utilidade e que muitas vezes muito mais importantes do que a parte formal e dos conceitos, e por isso, enfim, a minha nota final é de gratidão, de os cumprimentar por este trabalho extraordinário e pela oportunidade que nos deram de conhecer melhor e de mais perto esta realidade. Muito obrigada.